Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, apesar das circunstâncias que ainda estamos atravessando, da pandemia da Covid-19. Hoje nós iremos abordar algumas questões polêmicas relacionadas à deontologia e exercício profissional da enfermagem, mas também com uma transversalidade no campo da saúde e da humanidade, já que nós estamos inseridos em contextos de cuidados que envolvem pessoas e suas crenças, entendimentos e tecnologias, a relação de Estado e as relações jurídicas, que envolvem todo o nosso processo de trabalho, tá bom? Então, primeiramente, é destacar que, para a gente pensar os assuntos polêmicos relacionados à deontologia e exercício profissional, nós temos que pensar também que esses assuntos, embora sejam contemporâneos, eles não são do hoje, desse momento, desse ano, ou às vezes da última década, mas são contemporâneos. E nós temos que entender que, então, são recentes. E como tudo isso é posicionado num contexto cultural, e toda cultura ela é relacionada também a um contexto histórico, nós temos que entender várias polêmicas relacionadas a essas questões que vêm do entendimento das pessoas. Por exemplo, quando eu falo da nanociência e nanotecnologia, não é a mesma coisa de falar quando eu trago isso para o campo da saúde. Não significa dizer que as pessoas serão infiltradas por robôs para serem modificadas geneticamente. Mas isso acontece no entendimento de muitas pessoas. A título de exemplo, nós podemos destacar fake news relacionadas à vacina contra a Covid-19. Não é mesmo? Que algumas pessoas destacam que a utilização dessas vacinas irão influenciar uma modificação genética e as pessoas, inclusive, irão ser alteradas numa relação física. Enfim, já que os assuntos são polêmicos, nós temos que trazer essas questões de exemplos também polêmicas. A relação de mudanças no campo da saúde, da ciência, influenciam transformações que também vão impactar o meio jurídico para resguardar a segurança das pessoas, de quem cuidamos, e também dos profissionais da saúde. Tudo isso resulta de desdobramentos históricos em que a humanidade, infelizmente, teve que aprender com exemplos ruins, como, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com experimentos científicos com seres humanos, em que pessoas eram torturadas, eram violentadas até a morte para experimentos científicos em seres humanos. E aí eu quero destacar para vocês uma obra de Edgar Morin, quando ele fala de ciência com consciência. A ciência, ela é maravilhosa. Nós podemos pensar nosso entorno e, se nós tirarmos tudo que tem de ciência e de seus desdobramentos no campo da inovação e tecnologia, nós certamente não estaremos aqui, não é isso? Quem traz esse exemplo é o professor Gilson Valpato, quando ele fala também da importância da ciência. Voltando a falar de Edgar Morin, quando ele fala da ciência com consciência, e o próprio título do livro já nos diz, a ciência só vai ser realmente importante para a humanidade quando ela é acompanhada de uma consciência humana e humanitária. Então não adianta pensarmos na ciência apenas com uma perspectiva positiva, quando a partir da consciência, por isso a importância da filosofia e dos seus desdobramentos também, que vem com o conhecimento científico, resultantes nas normas jurídicas para respaldar no campo ético, legal e moral os aspectos da ciência. Então, quando nós entendemos, por exemplo, a utilização de pesquisas com seres humanos atuais, quando nós dizemos a importância e a necessidade e obrigatoriedade do termo de consentimento livre e esclarecido, para que a pessoa possa consentir, mas de forma esclarecida, que ela vai participar da pesquisa, como participante, não como pesquisador, porque antes era sujeito, tudo isso tem um desdobramento que é histórico. Então, voltando a falar lá do exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando, por exemplo, numa perspectiva da eugenia, da relação de pureza racial, e aqui eu quero destacar o livro, essa obra aqui, O Gênio, não tem nenhum conflito de interesse, não sou autor e nem sou monetizado por ele.
uma história íntima, né, o livro, o Gênio, uma história íntima, traz uma relação de todo esse processo de desdobramento, de evolução científica, mas como a humanidade caminhou numa relação perversa de parâmetros, por exemplo, quando eu selecionava gêmeos para ver até onde uma terapêutica era eficaz, ou um tratamento, ou às vezes uma relação biológica destrutiva, como bombas químicas, armas químicas, entre outras questões, e nesses experimentos percebia a relação de resistência até onde um conseguia morrer mais rápido em relação ao outro, né? Então são questões desumanas que resultaram mais tarde, por exemplo, na Declaração de Helsinki, em 1964, que utilizou, a partir disso, numa Constituição inicial, os 10 princípios do Código de Nuremberg. E nesse código, nesses documentos, nós podemos ver a importância da ética relacionadas à pesquisa com seres humanos. Então, tudo isso tem desdobramento para a saúde e para a enfermagem, porque nós estamos constantemente vivenciando o desenvolvimento de pesquisas científicas, mas também lidando nos nossos cuidados com os seres humanos em questões igualmente polêmicas, que envolvem conjuntos de princípios. Para além do principal direito que nós temos, que é a vida, nós temos alguns princípios que fundamentam, que asseguram a dignidade da nossa existência, né, como a autonomia, como a privacidade, entre outras questões. Então, para que nós possamos entender esses desdobramentos atuais, nós temos que entender também a relação histórica que resultou, que permitiu como resultado o que nós temos hoje. Então, por exemplo, a importância para você que está ouvindo essa aula agora, que está acompanhando essa aula agora, destacar a importância, por exemplo, de termos a compreensão, de fato, do nosso código de ética. Além do entendimento global, né, da nossa profissão a partir do exercício profissional, da lei do exercício profissional, o nosso código de ética profissional. O que nós podemos e o que nós não podemos exercer no cuidado durante o nosso processo de trabalho como enfermeiros e enfermeiras. Esse entendimento não só para nos livrar, permitir um distanciamento de uma relação que põe em risco o nosso registro junto ao conselho da nossa profissão, para garantir nosso exercício profissional, mas para garantir a dignidade humana desse cuidado, tanto para nós, profissionais da saúde, da enfermagem, mas também, né, numa relação de interdependência, numa perspectiva relacional dos nossos pacientes. Então são desafios contemporâneos, e que o primeiro destaque que eu trago é a relação de nosso entendimento, do desenvolvimento. São desafios contemporâneos, e a primeira questão que eu trago é o nosso desafio como profissional, que vai permitir uma compreensão realmente capaz de fazer com que as pessoas estejam seguras de seus direitos. Do que é possível. Então, voltando a falar de uma relação atual, de um contexto atual, nós temos hoje uma grande polêmica relacionada à tecnologia, e a gente vai entrar aqui no primeiro assunto, que é a relação das tecnologias e especificamente da nanotecnologia. Mas antes de falar da nanotecnologia, eu quero destacar aqui as tecnologias de informação e comunicação. Como é que hoje nós somos atravessados por todo esse movimento de acesso e disseminação de informações e que podem impactar no desenvolvimento de conhecimento, que consequentemente irão influenciar comportamentos para a saúde. E no contexto atual nós temos vivenciado um grande dilema no campo do entendimento das pessoas no que diz respeito às vacinas. E parte desses dilemas está relacionado numa perspectiva cultural, mas também de conhecimento. Por exemplo, quando algumas pessoas dizem que ao serem vacinadas, entrarão em contato com seu organismo, micro-organismos, na verdade, micro-robôs com capacidade biológica de instalação para modificação do genoma, que, consequentemente, resultará numa modificação
física. A gente tem visto isso, não é? Então, a gente entende também que, apesar de ser uma fake news, existe um fundo, não de verdade, é claro, por ser uma fake news, mas existe um eco nessa fala, mais voltada para aquilo que a ciência faz no campo da nanotecnologia. Mas o que é nanotecnologia? Antes de falarmos de nanotecnologia, é importante eu ler aqui um conceito de biotecnologia de Pecini, de 2002. Ele diz o seguinte, esses autores dizem o seguinte: é um conjunto de técnicas e processos biológicos que possibilitam a utilização da matéria viva para degradar, sintetizar e produzir outros materiais. Engloba a elaboração das próprias técnicas, processos e ferramentas, assim como o melhoramento e a transformação das espécies via seleção natural. Então, quando a gente fala via seleção natural, né, no resumo disso tudo, pode impactar quem lê isso sem um devido contexto. Não é mesmo? Então nós temos que pensar de uma forma mais crítica toda essa relação de entendimento das pessoas acerca do que é ciência e de seus desdobramentos no campo da saúde, para que nós possamos, de fato, intervir com qualidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, da nanotecnologia, nós não estamos falando de micro-robôs que entrarão em contato com o organismo humano para uma modificação genética. Mas podemos falar que existem sim micro-robôs, né? Vou falar de uma forma bastante simples, micro-robôs, como o caso, nós nanocarreadores. Estava tentando lembrar aqui esse nome. Nanocarreadores que podem ao entrar em contato com o nosso organismo, por serem micro-robôs, direcionar, por exemplo, medicamentos para locais específicos, apesar de possibilitar também uma relação mais sistêmica, mas pode também influenciar uma relação local, tanto de medicamento, terapêutica, como também numa relação diagnóstica. E isso é positivo no campo da ciência. É claro, relacionando com a necessidade da ciência com consciência. Isso é positivo. Se de repente surge uma outra finalidade que não seja positiva para o ser humano, isso certamente será avaliado por órgãos reguladores, tanto de pesquisa como de credibilidade para a imposição de qualquer produto no mercado relacionado à saúde. Como, por exemplo, no caso da vacina, a gente tem acompanhado a relação da importância da Anvisa. Não é? Então, não é tão simples assim essa relação toda. Então, a enfermagem, nesse processo, precisa ter realmente um olhar atento a essas questões para poder intervir com qualidade. Então, tudo isso são desdobramentos emergentes e possibilita a permanência de uma profissão na sociedade com excelência. Se nós ficamos distantes dessas discussões, nós ficaremos ultrapassados e nos tornaremos profissionais obsoletos. Então, a importância de pensar também a relação da biotecnologia para os cuidados de enfermagem pode ser também um salto no campo profissional para os nossos cuidados, né? Uma outra questão aqui que nós podemos pensar é tudo que diz respeito à relação de custo-benefício que influenciam tanto a qualidade de vida das pessoas, mas também uma relação econômica na saúde. Quando nós falamos de custo-benefício, nós não podemos pensar isso só numa ordem ou pensar isso especificamente numa ordem econômica apenas, mas principalmente na realidade da bioética, né? O que é que nós trazemos de mais benefício do que malefício às pessoas? E isso tudo tem que ser considerado nessa relação dos aspectos deontológicos atuais, que por questões de entendimento das pessoas e por questões culturais podem ser polêmicos. Querem ver o exemplo? O exemplo das células-tronco. Quando surgiram os primeiros estudos de células-tronco, quando surgiu essa relação midiática da importância das células-troncos, células que podem formar novas células e células específicas, e tudo isso podendo resultar na qualidade de vida das pessoas, em terapêuticas futuras. Isso fez surgir também uma relação econômica, né? Uma relação de mercado, onde pessoas
começaram a perceber a importância, primeiro, de sinalizar que se você tem células-tronco coletadas, por exemplo, do cordão umbilical do seu filho e armazenar no nosso banco com nitrogênio, enfim, toda uma relação de criogênese, nós podemos garantir que se o filho tiver alguma malformação futura, ele não mais morrerá precocemente. Então isso era vendido e ainda é em muitas circunstâncias, mas em muitos casos sem evidência científica necessária. De quanto tempo pode ser armazenado esse material? Qual é a relação de custo-benefício para a terapêutica vigente em relação a uma esperada doença? Então, são questões que colocam uma mudança comportamental influenciada por uma lógica de mercado e que existem atravessamentos que impactam a enfermagem. Por exemplo, nessa relação de célula-tronco, existem, na verdade, setores em que a enfermagem, né, enfermeiras, enfermeiros, têm esse processo de tanto de coletar material, de abordar possíveis clientes nesse processo mercadológico, tá? Uma outra questão importante nesse sentido é como as revistas vendem esse processo, vendem essa ideia, esse imaginário, né? Como a mídia vende tudo isso. Então a relação de que eu não me importo com a ciência, mas a ciência certifica muitas questões que eu consumo. Então, por exemplo, quando a gente vê algumas matérias jornalísticas ou midiáticas vendendo produtos, né? Ou mesmo sendo um produto pontual ou uma forma de consumo diferente a partir de evidências científicas. Aí eu trago aqui um exemplo, que eu vou mostrar aqui no vídeo, da revista Galileu, A Cura do Envelhecimento. Então, quando eu trago essas questões, eu sinalizo que você pode utilizar da ciência para questões quase que milagrosas. E isso pode ser também um aspecto polêmico, tá? A relação da anencefalia, né, que é também polêmica. Quando você, numa condição de enfermeira, enfermeiro, precisa fazer uma orientação a uma família, né, sobre a manutenção da gravidez, da gestação, na concepção de um embrião, de um feto anencéfalo, você precisa estar amparado, né, por conhecimentos não só biológicos, mas também legais da sua profissão e também do direito positivo. O que é que sustenta a possibilidade, por exemplo, do aborto nesse caso? Qual é o entendimento do STF para esse caso, para além do Código Penal, né, brasileiro? Então nós temos que ter um anteparo científico e jurídico para essa orientação, para esse acompanhamento, para a garantia da autonomia esclarecida da manutenção da gestação por essa mulher. Não adianta e nem deve ser considerado o meu julgamento de valor nesse sentido. E quando for preciso, nos casos que são amparados por lei, o processo do abortamento, eu posso, sim, me recusar a fazer parte daquele processo, mas eu jamais posso violentar essa decisão, essa pessoa em sua decisão, ou negligenciar a assistência. Eu posso me recusar, isso está no nosso código de ética, deixa eu falar aqui, é no capítulo 1º, deixa eu pegar aqui com especificidade, né, para não ler nenhuma questão diferente, ipsilítere do que está no nosso código de ética. Recusar-se a executar as atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. E mais adiante, no artigo 23, destaca: requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuário quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. É claro que eu estou trazendo aqui um exemplo mais pontual,
mas que durante o acompanhamento, por exemplo, do pré-natal, você precisa ter esse entendimento. Então, antes de você se inserir nesse processo de cuidado, você precisa ter esse entendimento, tá? Então, voltando a falar, eu preciso garantir também essa integridade ética a essa mulher que tem um anteparo legal para o abortamento, no sentido da anencefalia, assim como existem outras prerrogativas legais, como no caso do estupro, entre outras questões, tá? Então eu preciso ter esse entendimento. No caso da anencefalia, ela pode sim optar pelo aborto, né, e ser assistida integralmente pelo Sistema Único de Saúde, se for o seu desejo. Nesse sentido, eu preciso garantir toda a orientação, todas as evidências científicas para essa pessoa, para que ela possa entender os riscos que ela terá e a relação de sobrevivência do feto, qual o tempo, né, se minutos, horas, dias, quais são as melhores evidências para que a pessoa possa estar esclarecida para a melhor tomada de decisão, se quer continuar com a gestação ou se quer interromper. Esse é um processo de educação que a enfermagem precisa estar devidamente atenta. Outra questão é a morte encefálica. O diagnóstico de morte encefálica, é claro que é diferente do entendimento das pessoas quando, no senso comum, elas não conseguem compreender que uma pessoa está juridicamente morta e biologicamente, considerando a relação cerebral, as funções cerebrais, mas se ela percebe, por exemplo, que o coração está batendo e que ela está respirando a partir de ajuda de aparelhos, né? Do suporte de aparelhos. Mas o que isso significa para a enfermagem? A orientação para esse processo é fundamental para a segurança da família, para a relação de captação de órgãos, no caso de doação de órgãos, esse processo de entendimento e da dignidade da pessoa humana, mesmo depois da morte, de garantir toda a integridade dessa pessoa numa relação de cuidado, né? Então, por exemplo, quando eu digo que uma pessoa está numa UTI que já foi diagnosticada com morte encefálica, eu preciso manter os cuidados com essa pessoa, com esse corpo, né, sem vida, mas que poderá influenciar positivamente a vida de outras pessoas a partir da doação desses órgãos. E não só por isso, não só entendendo esse corpo como um depósito de órgãos que certamente poderá salvar outras vidas, mas pela dignidade da vida, da identidade daquela pessoa, mesmo que já não esteja mais com vida. Então não é por isso que eu não vou garantir a privacidade, não é por isso que eu vou deixar aquela pessoa sem roupa, sem garantir a sua integridade, né? Então não é uma relação de senso comum, eu tenho que ter isso num comprometimento ético da minha profissão. Uma outra questão relacionada a isso é quando eu falo desses cuidados de enfermagem e da abordagem da pessoa à família, né, do potencial doador de órgãos. Como é que eu abordo essa família? Eu tenho que pensar as circunstâncias, o contexto, a necessidade de ser um processo rápido, mas eficaz. Então eu tenho que pensar nesse cuidado, nessa relação de ajuda ao verbalizar, ao comunicar, né, a má notícia da morte. Eu preciso fazer esse processo de forma digna, competente, ao comunicar a má notícia do falecimento de um ente querido. Até para facilitar também o entendimento e a sensibilidade dessa pessoa para o transplante de órgãos, se for o caso. Tá? Voltando a falar a relação de teoria, voltando a falar da relação de pesquisas com seres humanos e o campo da saúde, a importância dessa relação toda, de ter que passar por uma aprovação no comitê de ética, de ter de solicitar o termo de consentimento livre e esclarecido, eu queria fazer aqui mais um destaque. Porque quando nós abordamos assim, fazemos questionamentos, nossa, mas por que eu vou ter que passar isso pelo comitê de ética se a minha pesquisa vai apenas perguntar para as pessoas o que ela entende sobre o aleitamento materno? Então isso não vai fazer nenhuma violência às pessoas. Quem tem esse entendimento? Qual é essa relação de entendimento?
Quem é que vai validar esse entendimento numa relação ética legal, de condução da pesquisa e de interferência, inclusive no campo simbólico de sentimentos e significados das pessoas? Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta e outras perguntas nesse caráter, a partir de uma pesquisa qualitativa, por exemplo, e perguntar para a pessoa como é que ela se sente, o que é que ela pensa em relação ao aleitamento materno, e de repente ser uma pessoa que sofreu um trauma por não ter conseguido amamentar. Como é que eu vou lidar com isso? Com esse gatilho? Então eu preciso ter um entendimento mínimo, quais são os riscos mínimos de uma pesquisa científica com seres humanos. Toda pesquisa tem risco, mesmo que sejam riscos mínimos. E quais são os benefícios? Os benefícios superam os riscos, então eu preciso ter isso validado por uma instância que possa avaliar, que não tenham conflitos de interesse com aquela pesquisa ou com o pesquisador. Tá? Então tudo isso é muito recente, mas tem uma história. Tem uma história que foi cruel e que nós aprendemos com essa história cruel. Por exemplo, com a utilização de pesquisas com medicamentos. Quando é que eu posso suspender essa pesquisa? Quando eu entendo que o risco de manter os participantes em relação ao grupo controle, quando eu trago, por exemplo, participantes que recebam um grupo que recebe placebo e outros que são o grupo controle que recebem a intervenção, o medicamento em si. Quando é que eu tenho que suspender? Quando eu vejo, por exemplo, que as pessoas que estão recebendo o medicamento não estão morrendo e as que estão recebendo placebo estão morrendo. Então, quando eu percebo que esses riscos eles superam a relação do benefício, eu tenho que suspender essa pesquisa e já imediatamente entender a necessidade de intervenção positiva. Eu não posso esperar muitas pessoas morrerem ou uma quantidade, mesmo que inespecífica, não sei agora o número específico, o parâmetro, mas para que eu possa apenas garantir critérios de confiabilidade, por exemplo, dessa pesquisa científica. Tá? E aí, nesse sentido, a gente percebe muitas teorias de conspiração relacionadas à pesquisa, relacionadas à ciência, à relação de terapêuticas, mas não vou entrar nessa questão aqui, que isso, apesar de ser polêmico, nós perderíamos aqui muito tempo falando disso. Uma outra questão que deve ser polêmica, no sentido de gerar sempre uma inquietação, é os assuntos deontológicos voltados para as iniquidades na perspectiva tanto de gênero, sociais, que imputam violências às pessoas na assistência à saúde. Por exemplo, quando eu falo de abordagem às pessoas em situação de rua, como é que nós abordamos essas pessoas e como é que nós negligenciamos? Como é que nós negligenciamos, por exemplo, as pessoas que estão nos corredores dos hospitais, em cadeiras, em macas ou no chão, e quando nós passamos a naturalizar todo esse processo e aquilo que Canguilhem fala do normal e o patológico, quando é que o comum se torna normal no entendimento das pessoas e nós passamos a negligenciar. Então tudo isso tem que ser polêmico quando nós estamos caminhando para uma naturalização das coisas que não devem ser. Então nós precisamos pensar também nessas questões, para que a gente possa realmente avançar. Tá? Então, recapitulando, nós já estamos chegando aqui a 30 minutos, que é o que eu objetivava nessa abordagem. O que precisa ser visto antes da formação de vocês? A relação do código de ética da enfermagem, as relações deontológicas para os assuntos não só polêmicos e atuais, mas tudo aquilo que possa influenciar a vida profissional nossa, tanto na relação tecnológica, na disposição de mídias, na relação de autonomia e privacidade das pessoas, tanto das pessoas que nós cuidamos, como dos profissionais e da instituição, da utilização de terapêuticas, da fundamentação científica para a tomada da melhor decisão, onde nós estamos fundamentando nossas decisões, nas melhores evidências ou em fake news. E eu não estou falando de fake news apenas daquilo que nós recebemos no WhatsApp de forma grosseira, mas o artigo desatualizado, do protocolo em desuso, da orientação que não cabe mais, tudo isso pode ser uma forma disfarçada de uma mentira vestida, camuflada de ciência. Então nós precisamos ter uma visão mais crítica de tudo isso que está acontecendo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês possam realmente relacionar ao código de ética de enfermagem, que eu vou disponibilizar aqui na referência para vocês,
com todas essas questões. Eu não entrei aqui no mérito, por exemplo, do atendimento aos menores, mas vocês precisam ver o que o Código de Ética fala da garantia de autonomia. Um adolescente pode ser atendido sozinho no consultório? Uma pessoa incapaz juridicamente pode ser atendida sozinha no consultório de enfermagem? A doação de órgãos, a doação de sangue, a transfusão de sangue, transfusão de sangue para pessoas que professam a fé ou a religião, testemunho de Jeová. O que é possível? Qual a relação de menores de idade para pessoas capazes legalmente, maiores de idade também, né? Nesse sentido. Então, o que nos diz nosso Código de Ética e a legislação vigente do direito positivo? Por exemplo, o adolescente, quando nós abordamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós entendemos que o adolescente ele tem direito à sua privacidade e autonomia de não poder ser atendido, ele pode querer não ser atendido perto dos pais, mas eu tenho que garantir também uma integridade ética nesse sentido. Quem pode me acompanhar nessa consulta? Um outro colega da profissão? Quando eu vou atender casos de violência, né? Então quem pode estar comigo nesse atendimento? No caso da transfusão de sangue, quem responde pelo menor de idade? A gente sabe que temos jurisprudência para a tomada de decisão quando é menor de idade, ele ser o garantir que essa transfusão aconteça. E maior de idade, que está cursando, né, das suas faculdades mentais de forma tem a capacidade de responder por si mentalmente, né, e legalmente falando, essa pessoa pode, adulta, ela pode se responsabilizar a partir de termo de compromisso de não receber essa transfusão de sangue ou hemoderivados. Mas isso são questões que nós precisamos discutir e ter um entendimento para além da relação pessoal, né, mas da relação deontológica. Eu posso me recusar a fazer parte disso, mas eu tenho que garantir que essa pessoa tenha assistência à saúde de enfermagem. Tá certo? Então era isso que eu queria destacar para vocês.